Olá, alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos para mais uma aula. Nossa aula hoje tem o tema de glândulas e os hormônios e nós faremos a correção das atividades da página 60 e 61, questões 1, 2, 7 e 8, que foram passadas aí durante as aulas anteriores. Então vamos lá? Questão número 1. Diferencia as glândulas endócrinas, exócrinas e mistas e cite um exemplo de cada uma delas. As glândulas endócrinas, elas produzem os hormônios e esses hormônios, eles são liberados diretamente na corrente sanguínea. Então, essa é a principal característica desse tipo de glândula. Quais exemplos que nós temos? Os testículos, os ovários, a hipófise, a tireoide e vários outros. Aí vocês podem ficar à vontade para escolher um exemplo. Próxima, glândula exócrina. A glândula exócrina, ela não produz hormônio. Ela produz secreções. Essas secreções, elas podem ser liberadas tanto na cavidade corporal, quanto na superfície do corpo. E aí a gente tem quais exemplos? A gente tem das glândulas mamárias, das glândulas lacrimais, das glândulas sudoríferas, que são as responsáveis por produção de suor, das glândulas sebáceas, que são responsáveis pela oleosidade do rosto, por exemplo. E as glândulas mistas, que elas aí fazem as funções tanto das glândulas endócrinas quanto das glândulas exócrinas. E um exemplo seria o pâncreas, que tem esses dois tipos de função. Número 2. As fotografias a seguir mostram alguns esportes chamados de radicais. Esse tipo de atividade só deve ser realizado por pessoas treinadas ou sob orientação e com acompanhamento de algum profissional. E aí nós temos duas imagens, né? A primeira de uma pessoa treinada fazendo esporte de paraquedismo e a outra imagem de um atleta aí treinando o ciclismo, que aí eles chamam de mountain bike, que é o esporte de bike feito por trilhas, né? Passando aí por serras e montanhas. Letra A. Na prática de esportes como os apresentados anteriormente, o nível de adrenalina na corrente sanguínea de uma pessoa tende a ficar mais elevado. Por quê? A adrenalina ela é um hormônio que é liberado na corrente sanguínea em situações de fuga, de luta, de estresse muito grande. Nesse caso dessas atividades radicais, ela está sendo liberada porque provavelmente os esportistas, os praticantes desses esportes radicais, eles podem estar sentindo medo ou passando por um período ali de estresse. E esse hormônio, ele faz com que tenhamos atitudes mais rápidas. Então, se ele vê o perigo, ele vai conseguir reagir. Por isso, do hormônio adrenalina. Letra B. Qual é o outro hormônio secretado em situações semelhantes? A gente viu aí na nossa primeira aulinha de glândulas e hormônios, né? O outro hormônio que é semelhante, ele tem até um nomezinho bem similar à adrenalina, é a noradrenalina. Letra C. Que respostas esses hormônios agindo em conjunto produzem no nosso corpo? Ou seja, a adrenalina e a noradrenalina agindo juntas. Elas conseguem aumentar a taxa de glicose no sangue, aumenta a frequência respiratória, aumenta a quantidade de gás oxigênio captada e aumenta os batimentos cardíacos. Quando a gente se vê aí em uma situação de susto, você acaba levando um susto, e a gente consegue liberar esses dois hormônios. Os nossos batimentos cardíacos, eles ficam acelerados, a nossa respiração fica um pouco mais ofegante, né? Até que a gente recupere e consiga perceber que foi só um susto, não é assim? Então, essas são algumas dos sintomas que tem quando esses dois hormônios agem juntos. Questão de número 7. Usar aparelhos eletrônicos como celulares e tablets antes de dormir pode afetar o sono e comprometer a liberação de alguns hormônios, como o GH, durante esse período. Isso pode trazer problemas de saúde, sobretudo em relação ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. Por que o uso de aparelhos eletrônicos antes de dormir é preocupante, principalmente para essa faixa etária? Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que relembrar o que é GH. O que é o hormônio GH? O hormônio GH é a abreviação do hormônio do crescimento. E como que o uso desses aparelhos eletrônicos podem afetar
aí a faixa etária de crianças e adolescentes principalmente. Não é só essa faixa etária, mas principalmente durante essa fase. A gente tem a liberação dos hormônios de crescimento principalmente durante o sono, no momento ali noturno. E quando a gente está ali exposto a outros fatores, a gente estimula com que a nossa percepção para que a gente continue acordado. E a gente tem um déficit, um caimento nessa produção desse hormônio. E como que isso afeta? De que forma? A gente vai ter ali a pouca produção de células, da divisão, né? De células do osso e de células musculares, e que vai impedir o desenvolvimento e o crescimento da pessoa. Número 8. Pessoas com alterações na produção ou na ação do hormônio antidiurético apresentam incapacidade de regular de forma adequada os fluidos do organismo. Elas têm muita sede e produzem um grande volume de urina. Considerando as informações do texto e seus conhecimentos, responda: por que a produção de urina dessas pessoas é aumentada? Nós temos aí o exemplo de uma pessoa X. Essa pessoa X, ela tá com um déficit na produção do hormônio ADH, ou seja, o hormônio antidiurético. E aí o que acontece? Qual que é a função primeiramente desse hormônio? É regular e reduzir a capacidade do volume de urina. Quando nós não temos a produção desse hormônio ou a produção em menor escala, a gente vai ter aí alguns problemas. Então, a pessoa não vai ter a regulação da urina. Todo o líquido que ela consumir, ela vai eliminar. Então, esse é um dos maiores problemas. A gente tem aí até um exemplo que eu falei na aulinha para vocês, que é a diabetes insípidos. Esse tipo de diabetes é ocasionada pela pessoa que tem a deficiência do hormônio ADH e urina muito. Essa pessoa chega a urinar 15 litros por dia. O que significa isso? Tudo que ela bebe, tudo que ela ingere, ela é mandada embora. Então, o hormônio não consegue fazer essa regulação. E como que faz, né, para uma pessoa dessa conseguir sobreviver? Se tudo que ela bebe é mandado embora. Se ela libera cerca de 15 litros por dia de urina, ela vai ter que consumir cerca de 15 litros de água por dia. Até que essa pessoa consiga fazer um acompanhamento médico e esse médico aí sugerir opções para que ela consiga regular a sua produção de ADH. Turminha, então é isso. Deixo aqui meus muitos beijos e abraços para vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. E até a nossa próxima aula.